Seja bem-vindo. Que privilégio, mais uma vez, estar com você na sua casa, levar para você conteúdos sobre o reino do Senhor e aquilo que move os nossos corações. E hoje vamos falar sobre a reforma protestante, as 5 solas, o impacto dela nas nossas vidas. Eu já quero te agradecer por fazer parte disso aqui, te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir as publicações e compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possível, para que outras pessoas sejam alcançadas, inclusive aqueles que não conhecem a Cristo, porque esse é um episódio que vai falar exclusivamente sobre como chegar a Jesus, e é através da palavra. Então, fica com a gente, se inscreve, compartilha, curte. E eu tenho o privilégio hoje de conversar com o pastor Eduardo, e eu vou ler. O texto é bíblico, tá? Só que ele me passou aqui didaticamente num PDF. E aí eu vou compartilhar com vocês antes dele se apresentar. Sola Escritura. Não vou saber falar em... Eu nem sei que língua que é. É latim, né? Latim. João 17:17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é um dos textos. Sola fide, ou somente a fé. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, crer no Filho de Deus. Sola gratia, ou somente a graça. Salmos 6,4, volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Legal. Um texto sobre as solas no Velho Testamento, excelente. Solos Christus, ou somente Cristo. A fé é centrada em Cristo. E aí nós temos 2 textos grandes. Eu vou ler João 6, João 6, 40, 44, 51. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do meu Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Deus. Só ele tem visto o Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E o último sola é: só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Romanos 11:36. Nós falamos desse aqui várias vezes. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Pastor Eduardo é pastor de jovens da Igreja Batista Memorial, formado pelo Seminário Batista Sul Mato Grossense, é coordenador do Ministério de Comunicação e da Academia Memorial de Educação. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Que privilégio. Glória a Deus. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço de poder estar aqui discutindo alguns assuntos interessantes aí para nossa caminhada. Na verdade, pastor, esse tema... Ano passado eu já queria falar sobre isso e não pude, não foi possível. E eu acho extremamente relevante, penso que isso é relevante para a igreja hoje, o resgate daquilo que é fundamental. As solas, a reforma protestante, na minha opinião, ela evidencia aquilo que é a palavra. Muitas das nossas igrejas, muitos dos nossos jovens, principalmente, né, perde o contato. Então é mais fácil, entre aspas, estudar uma pessoa. Então vou estudar o Lutero, o que ele falou, o Spurgeon, o que ele falou, mas está aqui, eles tiraram daqui.
E aí, eu quero que você, se você pode, nos ambientar sobre a reforma para quem está nos assistindo mesmo. Maravilha. Bom, falar sobre a reforma, a gente tem que pensar aqui num contexto geral, histórico, que é muito relevante para a gente entender por que a reforma aconteceu, como ela se deu, por que ela ganhou o espaço que ganhou, por que ela conseguiu acompanhar o avanço tecnológico, cultural, as dispersões. O contexto que a gente está falando aqui é um período de grande mudança no mundo. A gente tinha, com as grandes navegações e descobertas das Américas, acontecendo ao mesmo passo em que a gente tem um grande cisma político, histórico, religioso acontecendo na Europa. E a primeira coisa que nos chama a atenção é que o período em que os textos da Reforma são discutidos, os textos que baseiam toda a discussão de Lutero e dos outros reformadores, acabam sendo olhados e revisitados num momento que é historicamente muito marcante. A Europa já estava vivendo o período do Renascimento, então o humanismo e todas as filosofias que colocam o homem no centro, a ciência, os questionamentos, a descentralização da igreja como detentora do poder, como aquela que detém a verdade, essas desconstruções fazem parte do ambiente, do pano de fundo aonde a reforma acontece. A reforma acontece, na verdade, num contexto em que a Igreja Católica era a grande porta-voz do cristianismo, já em herança do Império Bizantino e toda a ocupação que teve na região oriental. A Igreja Católica tem um espaço muito grande, tem um lugar de fala muito grande na sociedade, é ela quem diz como as pessoas devem viver, o que as pessoas vão ter, ela está completamente abraçada com o Estado. A Igreja Católica tem grandes posses, os bispos e o próprio Papa possuem acesso à gestão de grandes porções de terra, então a Igreja Católica ela é uma gigante. E nesse contexto surge um monge alemão que vivia... na verdade, assim, é importante dizer que Lutero, embora seja a cara estampada da reforma, ele é apenas um dos reformadores. Eu acho que se a gente fosse tratar a reforma de forma historicamente mais coerente, a gente deveria falar de reformas. Sim. Porque, embora Lutero tenha tomado a atitude que mais marcou o start desse cisma dentro da cristandade, a gente tem aqui várias outras figuras que são muito emblemáticas para a gente chegar na nossa concepção de fé. Inclusive, talvez nós sejamos ainda mais influenciados por outros reformadores holandeses, suíços e por aí vai, do que necessariamente pela teologia alemã. Não foi um processo instantâneo, né? Não. Foi construído. Na verdade, assim, quando chega o dia 31 de outubro de 1517, o monge Lutero, depois de ter o encontro com Deus, lá na passagem de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, que diz, o justo viverá pela fé, ele tem esse insight de questionar a estrutura religiosa e aquelas doutrinas dentro da fé católica que ele entendia como pervertidas ou caídas com o tempo. Então ele vai lá e elabora suas 95 teses e propõe um realinhamento dentro do catolicismo. Então o Lutero que aparece em 1517 não é um Lutero que quer um cisma dentro da cristandade. Não quer romper. Ele quer uma manutenção da estrutura, porém uma reforma teológica de base. Sim. Então, quando ele questiona, por exemplo, as indulgências, o poder papal, as posses da Igreja Católica, o que ele está propondo é, na verdade, uma revisitação sobre o sentido da fé cristã. Então, Lutero não busca necessariamente um cisma, mas... Como se fosse para voltar para o centro. Exatamente. Por isso que a ideia é de reforma mesmo. E as teses são rechaçadas por cunho político e ideológico, mas principalmente por conveniência de poder, porque a Igreja Católica detinha o poder e aquelas teses basicamente enfraqueciam um pouco do que era estabelecido. Veja bem, o contexto é que as pessoas que viviam no leste europeu, naquela região inclusive, elas tinham zero acesso às escrituras. As traduções bíblicas estavam na Vulgata Latina e as pessoas não tinham no seu idioma normal. Tanto é que era muito comum que as
missas e cultos e celebrações eram feitas em latim, que é o idioma oficial ali para uso do Império Romano. Uhum. Então, as pessoas não tendo acesso a esse conhecimento dificilmente questionariam o status da igreja, a forma como a igreja gere as relações entre as pessoas. Porque não tem conhecimento nenhum, né? Não tem conhecimento, Zero. e sem conhecimento as pessoas não sabem pelo que elas poderiam lutar, ou então no que elas estão sendo suprimidas, nas liberdades delas, ou até mesmo na relação dela com Deus. Porque a mediação, para a pessoa entender a relação dela pela fé, acabava sendo por meio do padre. Naquele contexto de Lutero, um pouco antes da pregação das 95 teses, a gente tem a visita de algumas lideranças católicas até a Alemanha, trazendo orientações a respeito das indulgências. Vocês já devem saber mais ou menos, mas não custa chover numa olhada. As indulgências eram formas de você conseguir pagar por uma espécie de perdão divino. O Papa podia emitir uma bula com perdão de pecados específicos ou por volumes de pecados baseado no valor da oferta que você dava. Inclusive, o cara que vai até lá fazer essa proposta, esse alinhamento de procedimento, vamos dizer assim, não vou dizer bem doutrinário, mas quem vai até lá para isso, dogmático, ele vai dizer aquela frase famosa, né? Cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. Uhum. Essa frase é emblemática porque ela mostra como era a mentalidade. A pessoa entendia que dar dinheiro para a igreja, de alguma forma, era entregar dinheiro para Deus. Afinal de contas, o religioso, o clérigo, o padre, ele era alguém responsável por fazer essa intermediação. Então, quando Lutero traz as 95 teses e questiona essas teologias, ele basicamente está negando aquilo que é estabelecido em senso comum. E é engraçado que tem um detalhe sutil aí, é que o dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Então, quando Lutero prega as teses no dia 31 de outubro, ele se prepara para um dia de grande frequência e fluxo de pessoas no ambiente da igreja. Sim. Então, é tudo muito estratégico para que aquelas teses, que já eram um ambiente de exposição de teses acadêmicas, de conteúdo bíblico e cristão, ali estavam pregadas as teses. O contexto histórico... A intencionalidade, né? A intencionalidade é essa. O contexto histórico também deixa no nosso colo alguns embates políticos da época, né? Então a gente tinha a Igreja Católica detendo muito poder e a gente tinha algumas lideranças, governos de alguns países, alguns imperadores e reis que também tinham alguns seus interesses conflitando com o poder da Igreja Católica. Então, quando existe uma chancela legítima para que o poder da Igreja Católica seja questionado, para alguns reis isso pode parecer, para os poderosos da época, isso é uma oportunidade da gente conseguir reestabelecer os nossos interesses. Tanto é isso que, por conta da reforma, mais à frente, quando os processos estiverem mais estabelecidos e realmente tiver acontecido um cisma entre os protestantes e os católicos, a gente vai ter ali uma expropriação de terras ao longo da Europa que eram da igreja, que vão ser trazidas de volta para o governo. Lembrando, Lutero não tinha interesse em romper necessariamente a igreja com o Estado. Essa relação ela ainda serve. Tanto é que isso acaba permitindo essa aproximação ainda mais íntima entre as lideranças governamentais e o protestantismo, vamos dizer assim, primitivo desse período aí. Então o contexto nos indica isso. Na época... Não era algo que ele intentava, mas foi um caminho do qual não tinha alternativa. Não tinha como fugir. Sim. Naturalmente, as pessoas que estavam ali... O conhecimento ia gerar, né, conflito. Os conflitos estavam ali. É uma oportunidade. Uhum. Acaba que, se a gente prestar atenção nisso, as pessoas não tenham planejado detalhadamente todos os desdobramentos, ainda assim, há grandes colheitas positivas. Mesmo que a gente enxergue um jogo de poder, uma roda de poder acontecendo, girando em cima da Europa nesse contexto, ainda assim a gente consegue enxergar que as intenções de trazer as raízes do evangelho de volta, o acesso às escrituras e um entendimento de uma teologia mais honesta e mais bíblica, assim a gente consegue enxergar que Deus também opera no meio dessas coisas que podem parecer só jogo político, contexto histórico, secular e apenas mais e mais e mais daquele movimento que a gente tem entre
guerras e movimentos políticos e associações entre os grandes governos ali da região. Eu falava com meu pai ontem, inclusive, sobre Deus, o Senhor do Tempo. A impressão que eu tenho é que Deus olha para a humanidade de fora como uma linha do tempo. Ele está olhando. Ele vê o que aconteceu, para ele é nítido. Ele vê o que vai acontecer, é completamente transparente, ele está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça, para nós, por exemplo, o nosso tempo é presente, está acontecendo agora. Mas o Senhor já viu, ele já contemplou, ele sabe o que está acontecendo, ele tem controle sobre todas as coisas, inclusive naquilo que, para nós, que ele está falando, daquilo que parece ser um problema, mas ele tem controle. Então, o despertamento espiritual de Lutero e dos outros reformadores é um movimento que traz, não para a igreja católica, mas para a igreja de um modo geral, luz, conhecimento, né? E aí, romper é muito natural. Acredito que o protesto com o que está sendo pregado errado acaba sendo um caminho sem volta, né? Natural. Sim. A gente tem aqui um dos marcos da nossa história como cristandade. Quando eu falo de cristandade, é que eu estou me falando sobre a instituição religiosa. Uhum. Porque o movimento cristão, ele transcende a organização religiosa. Sim. Inclusive, até Constantino, a gente está falando aqui de um movimento muito mais simples, muito mais puro, muito mais orgânico. E a partir da institucionalização, a gente tem conflitos de interesse, a gente tem discurso político dentro da igreja. Quando eu digo discurso político, não é Lula e Bolsonaro, não é monarquia, abaixo a monarquia. Sim. Não é sobre isso. É, na verdade, discurso político no sentido de manutenção de poder. Existe um interesse político dentro dessa organização que também rege relações comerciais, espaço geográfico e também, por que não, dita o que é o conceito de verdade. Então, filosoficamente também, a gente está falando aqui sobre a cristandade sendo abalada desse jeito. A gente está falando assim sobre ressignificação de muita coisa. A reforma, ela basicamente vai trazer ali dois grandes conflitos para a Igreja Católica, que é a desconstrução dos conceitos teológicos que estavam acontecendo ali e também uma desconstrução de poder. Ao mesmo passo que eu digo assim, olha, a teologia está com problema, eu também digo assim, o papado está com problema. A liderança da igreja não é definida pelo quem diz o que é a verdade ou o que é validado ou não, não é o Papa. O poder dessa decisão não é do Papa, é das Escrituras. Então a gente tira o poder da igreja e coloca na palavra. Houve um confronto com a narrativa. Com certeza. Porque com Constantino, a igreja passa a ser estabelecida enquanto organização, né? Porque não tinha, né? Então ela passa a ter poder, inclusive econômico, porque a igreja tem posses, muitas posses, ela tem poder econômico. E aí uma narrativa de que ela é detentora da verdade. É interessante tudo isso pelo rompimento. Sim. Agora, parte da nossa conversa, eu falei assim, eu quero que você me ajude a entender como isso reflete nos nossos dias. Maravilha. Qual que é o impacto disso hoje? Mais de 500 anos depois, né? Rapaz, se já teve impacto lá, só as revoluções que aconteceram, a quantidade de grupos que se levantaram lá atrás, que foram influenciando outros grupos e gerando outras migrações de pessoas. Só um pouquinho. Antes de você falar disso, você disse que tem outros reformadores. Você quer citar alguns? Claro. Tem pelo menos 3 que são os mais importantes. A gente diz mais importantes porque eles foram um marco no movimento separatista da igreja, vai lá? E a gente tem aqui doutrinas que são baseadas nos processos teológicos desses 3 caras. O mais icônico é Lutero, que é o cara
que alguns teólogos vão dizer que é aquele cara que tinha a paixão ardente pelas escrituras, que estava muito mais emocionalmente envolvido. O segundo nome, que é de Zwinglio, que é um cara que influenciou muita coisa, era um cara muito mais, como é que eu posso dizer, muito mais incisivo. Enquanto que para Lutero, a ideia era que a gente reformasse a teologia, preservando a instituição. Para Zwinglio, a gente deveria mudar toda a dinâmica de cristandade. Então, assim, se não está na Bíblia, tem que ser expurgado. Eu vi nas minhas pesquisas, eu não vi um nem dois, mas alguns teólogos dizendo coisas do tipo que para Zwinglio a igreja deveria ser um cubo branco, sem nada. Porque tudo aquilo que tira o foco do que a palavra diz já estava errado para Zwinglio. Então, um posicionamento muito mais radical. O quanto esse conceito deve ser aplicado hoje, hein? Você pensa que a igreja, os vitrais das igrejas católicas é um negócio muito marcante. Você vai numa igreja católica, é um cara que não sabe ler, que não tem acesso à Bíblia, ele olha para os vitrais na sequência, ele entende a história do nascimento de Jesus, os discípulos, a crucificação, a ressurreição, o Pentecostes. Você olha pelos vitrais, você já entende. Inclusive, alguns protestantes até traziam os vitrais como um conteúdo, como uma forma didática de ensino. Mas até esse tipo de significação simbólica, ela acaba sendo abandonada na perspectiva de Zwinglio. Aí entram as perspectivas a respeito da ceia, mas tem um reformador em específico que era o nerd do grupo, vamos dizer assim, porque não necessariamente ele era contemporâneo. Zwinglio e Lutero eram contemporâneos, os dois nasceram, se eu não me engano, na década de 1480, se não me engano, um é de 84, outro de 87, e mais pra frente a gente tem, em 1509, vai nascer o nosso... O marketing da reforma, aí, que acaba sendo a cara dos reformados, que é o João Calvino. Se a gente tem a reforma protestante como um marco, o Martinho Lutero, o cara que dá cara aos protestantes acaba sendo o Calvino. O Calvino, ele tinha uma perspectiva mais sistemática da Bíblia e ele organiza todo esse arcabouço de conteúdo para que as pessoas consigam entender melhor a Bíblia. Então, não trata-se apenas de mudar os nossos dogmas, mas de fazer com que as pessoas entendam no que a gente acredita. Sim, se tornar entendido. Exatamente, as pessoas terem acesso ao conteúdo. Entender a Bíblia. Então, alguns teólogos chamam ele de o primeiro teólogo sistemático. Ele organiza os temas. E a imprensa tem um papel fundamental nesse processo todo, né? Tem. Por que acontece? As literaturas, tanto de Lutero quanto de Calvino, até de outros reformadores e de outras pessoas que participaram do movimento, foram impulsionados justamente pelo surgimento da prensa. Quando a gente começa a ter essas produções em maior escala, a gente consegue distribuir mais e dar mais acesso, principalmente por conta das traduções. Lutero iniciou a tradução da Bíblia do latim para o alemão, e a gente tem também traduções do Zwinglio, do grego, para outros idiomas. E aí a gente, nesse contexto, as pessoas tendo mais acesso à palavra, a gente vê que há uma libertação da necessidade de depender da cristandade. As pessoas se apoiam muito mais nos valores e princípios da Bíblia e muito menos numa figura central dentro da cristandade. Tanto é que nenhum dos reformadores acaba se tornando um líder homogêneo. Sim. Eles se posicionam, marcam território, apontam direções, mas eles acabam não assumindo uma posição central como um líder do movimento protestante. Sim. Até porque o movimento reformador de Zwinglio na Suíça e o movimento reformador de Lutero na Alemanha são bem diferentes. Tem características diferentes. E principalmente quando a gente chega em Genebra com Calvino, a dinâmica é completamente diferente. Então esses caras, eles estavam muito mais preocupados em dar acesso para as pessoas entenderem e viverem a fé cristã de forma mais singela. Do que formar uma igreja. Apesar de que, naturalmente, tendo o interesse do Estado, há patrocínio para que a denominação surja. Tem uma última figura para citar, que na verdade não é bem uma pessoa, mas um movimento dentro da reforma, que é aquelas pessoas insufladas pelo sentimento de que a reforma podia ter ido mais além e ter alcançado ainda mais impacto.
e são os anabatistas, que são as pessoas que começaram a batizar pelo entendimento de que a fé é uma escolha pessoal, ou é uma dinâmica pessoal. Eu digo dinâmica pessoal porque eu sei que tratar com o termo escolha, eu exclua talvez uma outra parte dentro da reforma ali, de teologia. Mas a questão acaba sendo que os anabatistas, batizando outras pessoas, já adultos, eles também foram hostilizados, tinham seu próprio movimento de reforma, também foram suprimidos não apenas pelos católicos, mas também pelos reformadores. A gente tem aqui textos que nos indicam que, por exemplo, Zwinglio consentia com a morte por afogamento de cristãos anabatistas. É muito louco, cara. Sim. Porque a história não esconde a falha de nenhum. Não. Nem do antissemitismo de Martinho Lutero, nem dos consentimentos de morte do Zwinglio e nem da falha de nenhum outro reformador. A Bíblia é maravilhosa por isso. Não escondeu no cânon nenhum. Exato. E depois também, nenhum. Os erros estão aí para mostrar a nossa humanidade. Maravilha. O que a gente tem agora? Dado esse contexto, é um boom cultural. A gente já tem na Europa sendo influenciado pelo Renascimento, as ideias mais humanistas, e agora a gente tem uma igreja desconstruída da centralidade da cristandade. Quais são os impactos disso? Todos possíveis. Se você pensar aqui em feminismo, se você pensar aqui em ideologias políticas... Todo mundo bebeu dessa fonte. Na verdade, todo mundo estava no cenário ideal para que essas coisas proliferassem. Então, o impacto da reforma faz parte do processo de desconstrução da centralidade do catolicismo. E se o catolicismo está enfraquecido, o que entra no lugar? As filosofias humanistas que surgem a partir daí vão se desdobrar nas ideologias progressistas que vão desenrolar ao longo do século XX. Sim. Então, se a gente tem hoje um Estado laico, se a gente quer separação entre igreja e Estado, se a gente entende que a igreja não tem que estar abraçada com o Estado legislando apenas pelos seus próprios interesses, se hoje a gente tem uma mentalidade muito mais, como é que eu posso dizer assim, muito menos institucionalística, é por conta dessa série de movimentos que também aconteceram em paralelo com a reforma e que acabaram influenciando a sociedade a abrir a mente para que outras verdades surgissem. Verdades que não necessariamente estão corroborando com aquilo que a reforma pretendia. Porque, na verdade, a reforma pretendia, sim, levar a pessoa mais perto de Deus. Não necessariamente trabalhar questões político-ideológicas. Não era nada social. Não era sobre isso. Acaba sendo... E a gente consegue ver no período da reforma mesmo. Só um destaque aqui, por exemplo, para a reforma dos ingleses. Se a gente tem uma reforma na Alemanha que começa pela questão das indulgências, a gente tem uma reforma dos anabatistas por conta das questões doutrinárias relacionadas à quantidade de água ou à consciência da fé, a gente vai ter na Inglaterra o estopim acontecendo por conta de um rei que não conseguia ter filho e queria divorciar e não tinha a bênção do Papa. Então ele rompe com a liderança romana e funda uma nova igreja cristã, a igreja anglicana, que consegue validar, então, poder para o rei. Então a gente tem, olha só que interessante, um movimento protestante descentralizado, a gente tem um movimento católico centralizado e a gente tem um movimento anglicano, que é subfruto disso tudo, que também acaba sendo liderado por uma pessoa, o rei. Olha que interessante. É ele quem nomeia o cardeal, que coordena o anglicanismo todo, mas é ele a pessoa principal que dá start em toda essa reforma que acontece lá naquela outra parte da Europa. Ele toma para si a autoridade, que é a do Papa. Ele cria uma religião para eles. Uma vertente nova. Uma vertente do catolicismo diferente. É isso aí, que é muito parecido, né? O pessoal fala que a luterana é a mais católica das evangélicas, né? E também é a mais evangélica das católicas. Porque o luteranismo se aproxima muito ainda do catolicismo na liturgia por conta dessa aproximação histórica, né? De que a gente não queria necessariamente destruir o catolicismo, a gente queria acertar pontos doutrinários. Tanto é e aí, você sabe quando é que surgiu a luterana? Surge nessa época mesmo nesse ou mesmo não? período. Inclusive, o Lutero ele é abrigado por
e acaba, depois do período de perseguição, que ele acaba sofrendo, né? Aham. E a partir dali, com os seus discípulos, surge o luteranismo, que é uma resposta alemã para esse corte de relacionamento com, com a cristandade romana. Aham. Então aí se estabelece a igreja luterana. Aí os que se desdobram a partir daí, os presbiterianos, os metodistas, os batistas, são vertentes que vêm de outras pontas. Os batistas mesmo são bem desconectados do processo da Aham. reforma porque eles surgem lá na Holanda, é bem desconectado do miolo da reforma que estava acontecendo ali na Alemanha e na Suíça. Então o processo As acaba igrejas que desenrolando de outra surgem da forma. reforma, então, são a luterana, metodista, presbiteriana. Isso, Que tem os nós temos hoje. anglicanos. Ah, a anglicana, Anglicanos sim. também. Aí vai ter outros desdobramentos que vão Sim, puxando sim, de uma sim. para outra. Cada Mas as denominação tem principais uma. não estão falando Sim. disso. A principal denominação reformadora acaba sendo a igreja luterana. O John Wesley faz parte desse. Eu não sei de que ano que ele tá? Não faz Porque o parte desse Wesleyano é movimento. depois. Não faz parte desse movimento aqui. Aqui Era a gente tem depois. os caras que influenciaram. A gente Tá. tem os caras que influenciaram. Tá. E aí, fala pra mim, é verdade aqui, você vai saber se é verdade, porque tá escrito, né? Uhum. Da tradução pro alemão, aquilo do Novo Testamento em tão pouco tempo, acho que 11 semanas, não é? Cara, o processo de tradução do Lutero foi iniciado por ele no período em que ele teve cativo. Na verdade, ele foi sequestrado por Aham. por um irmão para que ele não fosse morto pelo imperador. Então, nesse período em que ele esteve ausente, muita gente achou que ele estava morto, foi o período em que ele iniciou as traduções dos textos que foram concluídas pelos discípulos dele. Então não foi todo por ele. Não. Tá. Inclusive, assim, são alguns indícios. Talvez algum historiador vai dizer algo diferente, mas, de modo geral, o entendimento é que esse processo de tradução é pela Ele complexidade. iniciou, Ele mas que iniciou. entendi. Porque já li algumas vezes, algumas pessoas dizendo que foram em 11 semanas e ele fez. Rapaz, aquele monte de consoante que tem no alemão, Deus o livre, né? eu custo, assim, ceticamente custo acreditar. Isso já faz mais sentido. Sim, é um Então, processo super complexo. E faz sentido também se você for olhar para a Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Marcos, é Pedro que conta a história para Marcos e ele escreve, né? Me corrija se eu estiver errado. Você já é teólogo, eu não, eu tô na escola. O processo de formação do cânon é um papo que vale um podcast à parte. Você sabe como é que ele morreu, Lutero? Eu não te perguntei isso. Se você não souber, não tem problema. Eu não vou nem arriscar de chutar. Eu sei como Zwingli morreu. Ele morreu com a invasão dos católicos durante uma das batalhas que acabaram acontecendo ali. Ele acabou sendo morto, mas do Lutero eu não me lembro. Eu só vou te falar por quê. Eu gosto de saber, não é nada... como é que os pais da igreja, como é que a igreja foi formada e como é que eles foram perseguidos. É um tema que me desperta interesse mesmo saber. Eu tenho um livro lá dos pais da igreja, Policarpo, que foi quase queimado e o fogo não pegou. Eu gosto de saber, primeiro pela atuação do Espírito Santo e como Deus preserva, e quando Deus não preserva, que ele recolhe, por quê? E a fé, né? Que nós vivemos um tempo hoje onde nós não defendemos a nossa fé. E aí quando eu leio esses caras em defesa da própria fé, em defesa daquilo que eu acredito, daquilo que Deus falou comigo, da minha revelação, e nem a pós-modernidade, mas a experiência que ele teve com Deus, nesse sentido, me edifica muito saber. Me edifica mesmo. Outro dia eu vi um podcast, não tem nada a ver com o nosso, a irmã estava falando sobre a igreja perseguida no nosso tempo. E um irmão ficou ajoelhado, coisa de 6 ou 8 meses, ajoelhado com a cara para baixo, num buraco, ele não podia ver o sol. Então, nega Jesus? Não. Todo dia, nega Jesus? Não. Ficou preso 26 anos. E aí quando ele sai da prisão, o filho dele que tinha 6, agora tem 32, ele nem conhece. Ele já não consegue ficar em pé, porque ele ficou tanto tempo, sabe? E aí, nega Jesus? Não. Eu olho para a minha vida, olho para a igreja hoje, não a igreja
que eu faço parte, mas a igreja, de modo geral, quantos de nós suportaríamos mínima perseguição? Não estou falando nem radical, tô falando mínima perseguição. Sim. No trabalho. Sim. Poxa, imagina, o chefe manda uma bula com uma orientação e você diz, não concordo. O que esses caras pagaram de preço por se levantarem contra a instituição. Se os anabatistas foram perseguidos pelos católicos e pelos reformados por serem chamados de herege, por estarem rebatizando, na verdade para eles era o batismo legítimo, não o rebatismo, né? Então isso era uma forma até pejorativa de se referir a eles. A gente vê aqui que o posicionamento pela liberdade, ele é custoso. Todas as vezes que a gente olha para trás, a gente enxerga a história dos mártires, eles estão nada mais, nada menos defendendo a liberdade. Sim. De falar a verdade. Então, o mais curioso disso tudo é que quanto mais se matam aqueles que anunciam, que vivem, que dão a vida por isso, parece que mais o vento espalha sementes novas. Sim. Então, veja, quantas pessoas perderam a vida, dedicaram então a sua existência na produção de conteúdo para que esse período fosse muito mais profundo do que apenas um cisma político. E o impacto disso no surgimento de denominações que conseguiram alcançar continentes, países. A gente tem... Se a gente for pensar só a pluralidade de denominações aqui que se consideram não católicas, é um volume absurdo. Eu não vou saber quantificar aqui de cabeça, mas é absurdo a quantidade de denominações de pessoas que vieram desse movimento. Sim. Pessoas que foram... que na verdade, romperam com a dependência do catolicismo, romperam com a imposição do Estado. Quantas denominações, quantas pessoas, o quanto a cultura foi moldada por isso. Sim. Lógico, a gente tem aqui só um retrato, só um pequeno recorte disso. Quantos hospitais, escolas, universidades foram fundadas a partir de um pressuposto. Nós precisamos dar acesso a qualidade de vida para as pessoas, conhecimento, a gente precisa cuidar das pessoas. Então, os protestantes, eles foram marcantes no seu contexto e até hoje ecoa aquilo que eles plantaram na nossa vida. Eu tenho aqui uma pergunta, tenho aqui duas perguntas. Qual que é o impacto disso na política? O impacto social e o impacto na educação e alfabetização? E é exatamente por isso que você está falando. Então, assim, dos reformadores ou desse movimento surgiram faculdades e escolas, né? Sim. Que as pessoas aprenderem a ler para poder ler o que está escrito, a palavra. O academicismo, como a gente conhece, ele tem as suas raízes fincadas nos colégios protestantes, nas grandes universidades que vêm de lá. Sim. Porque esse estímulo para que as pessoas conheçam as escrituras, para que as pessoas se aprofundem no conhecimento de Deus, é o que movimenta toda uma gama toda uma classe intelectual. Tanto os ingleses que vieram para a Europa e acabaram se abrigando em Genebra e estudaram ali as escrituras nas escolas de Calvino ou nas escolas dos teólogos que vieram dos desdobramentos do próprio protestantismo. A gente tem aqui impacto social pra caramba. Só para vocês terem uma ideia, o crente que mais produziu literatura, que é Spurgeon, é um cara que é extremamente influente. E o acesso ao conteúdo do Spurgeon acaba que assim, alcançou um volume grande de comunidades. Todo mundo conhece pregadores como ele, porque a gente acabou estigmatizando que o evangélico protestante é o cara que são os bíblias, né? Sim. Aqui no Brasil tinha muito eu ouvia muito essas histórias, né? Eu nem era nascido ainda, mas quando se vendiam, os evangélicos saíam de porta em porta vendendo Bíblia, eles vendiam as Bíblias, aquelas de capa verde, o pessoal conta, né? E eles eram chamados de os Bíblias, porque eles andavam com a Bíblia, eles conheciam da Bíblia, eles manjavam da Bíblia. Então, esse estigma, ele marca toda uma cultura. O pastor Fábio, tá aí uma boa indicação de um cara aí pra você trazer aqui para conversar. Ele tem um TCC falando um pouquinho sobre o impacto social da teologia calvinista. E ele até faz uma comparação lá com Weber. Mas uma das coisas que impacta ali, por exemplo, é o entendimento sobre liberdades individuais e sobre posse. O entendimento de posse de liberdades individuais é uma das coisas que mais vai servir de base
para a nossa sociedade como ela está construída. O entendimento de que eu tenho responsabilidades, de que eu tenho bens para glorificar a Deus com esses bens, Sim. de que eu tenho recursos que podem ser utilizados para mim, para minha família e por aí vai, e não necessariamente uma dependência do Estado, vão ser alvos das grandes críticas dos movimentos mais à esquerda que vão surgir depois. Sim. Aí se você voltar lá para a Bíblia, lá, quando eles saem do Egito, é distribuído ali, né, para cada nação, aí as nações, para cada tribo, aí cada tribo vai alocar ali os seus membros dentro. A lei de Deus já fala sobre isso no sentido de posse, né? Em 50 anos você vai entregar, você vai devolver. Se você vendeu, ela volta a ser sua. Então, a Bíblia já fala desse conceito. Aqui eu vou entrar em terreno espinhoso, que eu vou dar minha contribuição opinativa. Eu enxergo dentro do processo bíblico uma mentalidade não coletivista, mas também não individualista, mas pessoal. Existe uma chamada para uma administração pessoal das coisas, para um zelo pessoal das coisas, para um investimento pessoal. Então, quando a gente fala de ofertas, a gente fala de contribuição, a gente está falando de coisas de foro pessoal. Sim. Então, as coisas não são necessariamente estabelecidas dentro do cristianismo apenas pelo coletivismo. Basta a gente dar uma olhada lá nos textos de Atos, quando a gente vai ver como era a mentalidade da igreja. A mentalidade da igreja, e o texto deixa muito claro isso, havia no coração de todos, o texto destaca isso. Então esse sentimento, ele não é algo que era institucional. Eu não preciso que o apóstolo Pedro me diga que o crente, para ser considerado crente, ele tem que vender as coisas que ele tem e dar a metade. Sim. Ou ele dá tudo para os discípulos. Eu faço isso voluntariamente. É uma chamada muito mais pessoal. Então, quando a gente tem esses movimentos coletivistas, normalmente o coletivismo suprime a pessoalidade. Então, a reforma é mais um movimento, e eu acho isso muito bonito, e por isso que eu falo que é grifo meu, tá? Claro. Eu enxergo dessa forma, que a reforma para mim é mais um movimento onde a gente enxerga Deus trazendo pra gente a espiritualidade cristã para nível pessoal. Não mais coletivista e institucional, mas pessoal. Isso é muito poderoso, porque aí a experiência de fé, ela é relacional, ela não é baseada em interesse. Até o estabelecimento da cristandade por Constantino, a gente tem pessoas vivendo pela fé, sabendo dos riscos. O maior palco da chacina, que foi o Coliseu, para nós cristãos, ele era... ali morreram irmãos que davam a vida por uma verdade. Que colocavam tudo que tinham a custo. Depois, quando Constantino toma todo o império e nomeia ele com religião oficial no cristianismo, né, lá do sonho dele, né, com esse símbolo vencerás, né, a gente tem agora um cristianismo de conveniência, porque essa é a religião do governo, essa é a religião das maiorias, então os interesses vão moldando a religião e ser crente acaba sendo muito mais por uma questão de benefícios, de contexto social. Eu estou num contexto X, então naturalmente eu sou, e não por paixão e por convicção. E aqui na reforma a gente traz de novo para a mão do crente comum as escrituras, a reflexão bíblica e a prática da fé. Coisas que antes estavam completamente amarradas na mão dos bispos, dos padres, dos clérigos que a gente tinha na cristandade centralizada. E aí, gente, passando aqui só para avisar que se você quiser contribuir com o nosso ministério, o QR Code é esse aqui. De antemão, já oro pela sua vida e Deus abençoe grandemente você. Passando para 3 avisos. Se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Vamos fazer desse lugar aqui um lugar de edificação de vidas, então vamos mandar o vídeo para todo mundo, para que todos recebam o que a gente está recebendo. E não se esqueça de ler a descrição do vídeo, porque tem muita informação importante, seja de contato com o convidado, seja de contato conosco. Deus abençoe. Bora pro vídeo.
O evangelho é individual, sempre foi e será. Pastor, vamos falar sobre as solas? Ótimo. A primeira sola é sola escritura. Só escritura. Maravilha. Essas 5 solas, a gente pode dizer que são conceitualmente, é uma forma de sistematizar as ideias do que é a fé. Na verdade, ele escreveu 95 teses. Exato. As 5 solas são um resumo? Como é Daria que... para dizer que é o conceito base. O base. É o conceito base. Uhum. Por quê? Primeira coisa, eu preciso entender que a fonte de autoridade não é mais um indivíduo. São as escrituras. Uhum. Da onde eu tiro essas verdades? Essas verdades já foram reveladas. Essas verdades já estão estabelecidas. Essas verdades já estão vividas. E essas verdades, e essa é a parte mais impactante, elas foram cumpridas. Então, eu não dependo de um homem com um entendimento sobre as escrituras. Sim. Eu tenho as escrituras. E aí a gente tem dentro da própria Bíblia várias. E são várias. Inclusive no que eu te mandei ali, tá bem resumido. Mas a gente tem inúmeras passagens. Tanto do Primeiro quanto do Segundo Testamento, falando sobre palavra, sobre mandamento, sobre como é importante que a verdade de Deus seja aquilo que movimenta o seu próprio povo. A pessoa fala assim hoje em dia, né? Caramba, eu não gosto de ler, não tenho vontade de ter contato com a Bíblia. Você tá no sal, Deus tem um livro. Tem que ler isso aí, tem que conhecer, porque ali está expresso o que é a verdade de Deus. Deus opina a sua verdade, sua moral, seus preceitos. É lógico, a gente tem que aprender, à medida que a gente amadurece na fé, a colocar o par de óculos chamado Jesus, para olhar para as escrituras e entender o que daquilo ali é mandamento, o que daquilo ali são histórias, para que a gente não viva a nossa vida tentando copiar comportamentos pontuais. Sim. Mas a gente tem nas escrituras, sim, verdade suficiente para a nossa vida de fé. Por isso, só a escritura. E não aí, outra coisa. A palavra. E aí, o salmista vai dizer lá, lâmpada para os meus pés, tua palavra e luz para o meu caminho. Você acabou de falar sobre a escritura que norteia, que dirige. Então, assim, se você procurar em toda a Bíblia, você vai encontrar com essa lente as referências relativas à importância da escritura. Ainda que você tenha uma abordagem mais tradicional ou mais progressista das escrituras, ainda assim você não pode negar que existe um entendimento claro de que Deus expressa suas vontades. E conhecer essas vontades da parte de Deus é essencial para quem é cristão. Então, quando a gente diz só a escritura, nós nos desvencilhamos de qualquer coisa temporal, como opinião humana, filosofia, como qualquer entendimento, poder ou até mesmo manipulação que a própria cristandade pode sofrer por parte dos governos, perseguições, porque eu tenho de fato ali algo que transcende o que está acontecendo agora. Então, só a escritura é para nós o primeiro ponto que nos faz pensar assim, aonde nós buscamos o entendimento acerca de Deus? É nas minhas experiências? É nas suas experiências? Não, é nas escrituras. Os bereanos tomavam nota de tudo que era explicado, tudo que era ensinado, para fazer referência, estava coerente, estava correto. Ou seja, é a escritura. Sim, é as escrituras. A outra sola é sola fide. Aqui a gente tem o segundo ponto, que é um dos grandes cismas que a gente tem com a Igreja Católica, que é onde acontece a justificação. O texto que um dos meus textos preferidos é Efésios, capítulo número 2, versículos 8 e 9, e vai escorrer lá até o 10. Fala que a gente é salvo por meio da fé, e isso é dom de Deus. Esse entendimento de que a fé é o garantidor da salvação traz 2 pressupostos importantes. O primeiro deles é que eu não dou conta da graça. Eu não dou conta. Um professor meu dizia assim, cara, se você se sente que você tem liberdade para arbitrar alguma coisa na sua vida, fique sem pecar. Fique sem pecar. Fique sem pecar. Você não consegue ficar sem pecar. Da mesma forma que a gente não consegue ficar sem pecar, nós não conseguimos, sem o auxílio do Espírito Santo, viver para a glória de Deus. Então, o processo de salvação, nós não damos conta.
Nós não damos conta da justiça de Deus, nós não damos conta de abandonar o pecado sem que Deus nos diga que aquilo é errado. Sim. Então, o nosso processo de conversão é em total dependência da parte de Deus. Então, o entendimento do crente, e aí eu falo crente pós-reforma, é muito mais agarrado a isso e rompido de qualquer outro entendimento de que há uma necessidade de obras. Aqui, só um comentário, uma chave no comentário, olha só. Lutero, até a sua conversão, e a gente entende como conversão o momento do estopim lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, a gente tem aqui um Lutero que vivia com medo da morte. Um Lutero extremamente religioso. Um cara que se autoflagelava, um homem que vivia aflito sobre a ira de Deus. E quando ele entende que não era pelo volume de conhecimento que ele tinha, ou pelo tanto de obras que ele fazia, ou menos ainda pelo tanto de punição que ele aplicava a si mesmo, que ele conseguiria estar em paz com Deus, mas simples fato de que Deus derramava perdão e graça, mudou esse cara. Sim. Então, ali a gente já consegue enxergar o cerne desse processo para nós. Nós não damos conta da graça. Ela está ali, e o texto de Efésios 2, de 8 a 10 é perfeito. Porque dentro da mentalidade católica, da mentalidade romana ali, católica romana, a gente vai ter a perspectiva de que as obras são importantes. Se apoiam bastante nos textos de Tiago que a gente tem lá. Mas a ideia, aqui em Efésios, a ilustração fica completa. Porque nós somos salvos pela graça e destinado a obras. As obras, elas não fazem parte do processo salvífico, mas são o resultado do processo salvífico. Eu vou ler. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O ponto é assertivo. O texto é assertivo, porque aqui estão postos o lugar da graça, o lugar das obras. A graça vem primeiro. Sim. E é por causa da graça que eu reajo com obras. É aquele negócio. Alguém diz assim... Eu já comentei isso uma vez lá na igreja, na classe da IBD com o pessoal. Volta e meia você conversa com gente que está afastada, né? Da fé. E porque me afastei da igreja por causa das pessoas, né? Sim. As pessoas estão erradas, as pessoas são hipócritas. E aí alguém vai lá, um abençoado, e diz assim, não, olha para Deus, não olha para as pessoas. A grande questão é que o local onde nós enxergaremos Deus vivo é na vida da igreja. Sim. Então, as obras, elas são importantes porque elas mostram a fé que veio antes. Por isso que Tiago fala, me mostra a sua fé sem obras que eu te mostro a minha fé pelas obras que eu pratico. O que ele está dizendo é, o que dá forma para a fé são as obras. Mas as obras não são a fé. A fé é outra coisa. Inclusive, é essa fé que ela é suficiente no Cristo, porque eu entendo que as minhas obras jamais vão alcançar a excelência da obra da graça. Então, não adianta eu dar o valor X. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 13, né? Se eu entregar o meu corpo para ser flagelado, se eu der tudo que eu tenho para os pobres, e o entendimento acaba sendo que, para muitas pessoas, de que elas conseguem, de alguma forma, trazer o favor de Deus por meio desses sacrifícios. Mas, na verdade, não é por aí. A mentalidade cristã é de que a graça é um baita de um presente que a gente recebe da parte de Deus, que a gente não dá conta dele. Eu não consigo, em algum momento da minha vida, pelas minhas reflexões, olhar para dentro e falar, puxa, mas Deus é bom e eu sou um miserável. O cara não chega nessa constatação porque ele é um cara muito inteligente. O cara não chega nessa constatação porque ele estudou o suficiente. Tanto é que a gente conhece pessoas que são eruditos, que conhecem a Bíblia mais do que a maior parte dos crentes, mas não conseguem se curvar diante do Evangelho. Porque essas pessoas não entenderam que é pela fé. E quando a gente se coloca na posição de que as obras são tão importantes e equipara elas à fé, a gente pega Efésios capítulo 2, de 8 a 10, e a gente inverte a figura. Então, só a fé porque a justificação é de graça. É de graça para nós. Teve preço. Mas nós não conseguiríamos pagar. E tem um texto que fala, né?
é necessário que creia que ele existe e é galardoador do que o buscam. A fé é a base, né? A escritura, a fé. E aí nós temos a terceira sola, que é sola graça, né? Só a graça. Que nós já começamos a falar sobre ela. Porque quando a gente fala de fé, a gente naturalmente escorrega para as obras. Aham. E a graça é literalmente uma negação de que as obras são suficientes. É por isso que é somente a graça. Dentro da mentalidade católica romana, apostólica romana, da ICAR, não é assim que a coisa funciona. Existe uma parte do processo de vida do crente, que são as obras, que para eles não é apenas inerente à fé, mas ela é formadora igual do processo de salvação. Então o cara vive para as obras da mesma forma que vive pela fé. É impressionante como que esses dois conceitos que na Bíblia já são tratados, nas Escrituras são tratados, Sim. como de forma, não vou dizer episódica, né? Eles têm uma sequência que faz sentido. Uhum. Ali o entendimento é que os dois são processos de equivalência, simultâneos. Mas no nosso entendimento protestante, Aham. a graça é suficiente em si mesma. Sim. Por isso que dá para morrer e já ir pro céu. Claro. Não deu tempo de fazer as obras, dá para ir pro céu. Sim. Que não depende dessas obras. É porque, na verdade, eles vão anulando um conceito para justificar o que eles vão criando, Sim. né? Por exemplo, eu vou criar aqui a figura do purgatório. Claro. Para que você tenha mais um tempinho para cumprir. Mas, ó, tem uma coisa interessante aqui. Enquanto a gente reforça a necessidade das obras, eu mantenho a necessidade do vínculo e da dependência da comunidade. Sim. Porque, olha só, se as obras é que também fazem parte do processo salvífico, aonde eu entendo sobre essas obras? Como eu pratico essas obras? Que obras são essas? Uhum. Essas obras elas acabam sendo detidas, então, pela instituição. Sim. Então, há um reforço alguém do vai dizer vínculo. o que eu tenho que fazer. Exato, porque eu tenho que estar na igreja. Sim, alguém vai dizer o que você tem que fazer. Eu tenho que estar frequentando aquela igreja, eu tenho que estar dependendo da bênção do padre, eu preciso participar das ações que a minha igreja faz. E esse entendimento de que a graça depende das obras faz com que as pessoas vivam o relacionamento de fé e de igreja com os princípios invertidos. Então, quando eu entendo que a graça é suficiente, eu superabundo da graça em obras. Quando eu acho que as obras são importantes, eu desgasto a minha vida tentando encontrar sentido nisso. E num caminho... E não consegue. E aí, o quarto ponto é só Cristo, somente Cristo. Parece óbvio. Os primeiros concílios que foram feitos na história da igreja foram para tratar da natureza de Jesus. Jesus é Deus. Problema com os gnósticos. Sim. Jesus é homem. Outro problema depois. Jesus é filho de Deus, mas é igualmente Deus. As questões a respeito da natureza de Jesus, elas permeiam as discussões teológicas porque é algo incompreensível. Inclusive fora da religião. Fora da religião, incompreensível. Inclusive discutir o Jesus histórico não é nem tanto o tópico. Quando eu falo de Jesus histórico é que eu falo sobre o homem Jesus que viveu naquela região. Não é nem isso. Tem muitas comprovações, porque existem inúmeras comprovações, até para quem não é cristão. Sim. Se a pessoa estuda a fundo, ela encontra bons argumentos para sustentar a hipótese até chegar do Jesus na histórico. ressurreição. Até chegar na divindade do Cristo. Para nós isso é inegociável, porque só faz sentido a graça. Sim. Só faz sentido a fé. Se houve essa intermediação, de alguma forma. Se eu já não dou conta da graça, se as obras não são suficientes, de alguma forma há que ter uma mediação. Essa mediação acaba sendo pelo Cristo, de acordo com as Escrituras. É somente Jesus, porque essa é a relação que o próprio Cristo traz. Sim. Ele se posiciona como o único caminho. Então, para nós, quando a gente parte daí, as mediações precisam ser cortadas. As relações que a gente tem com líderes, com pregadores, com intelectuais da fé, com pastores, com discipuladores, com evangelistas, são relações de instrução, são relações de pastoreio, são relações de crescimento, são relações de discipulado, mas no fim das contas, tudo isso permeia a vida com Cristo. Sim.
Então a gente não pode... Você não tem como tirar Cristo da equação. Se tira Cristo da equação, virou qualquer outra coisa menos cristianismo. Tá Sim, no nome, né? Sim. Tá no nome. Então, e para nós, embora pode parecer bastante óbvio que é Jesus o centro, que as coisas... Tá no nome da religião, né? Hoje. Ainda assim, existe um direcionamento devocional para outras coisas. O que é esse direcionamento devocional? É quando eu entrego a devoção na prática para outrem. Quem seria? Pode ser o santo intermediador, pode ser o pastor superungidão, pode ser a profeta da revelação. Quando a gente vai colocando esses espantalhos no lugar, a gente descentraliza o cristianismo do que ele realmente é. O que é o cristianismo? Eu gosto muito de voltar lá para Mateus 28. Mateus 28 diz assim, Jesus diz que a autoridade lhe foi dada e, portanto, ide fazer discípulos. E aí, qual é a nossa chamada? Muita gente pensa assim que a nossa chamada é para evangelização. Ou que a nossa chamada é para que a gente convença as pessoas de que Jesus é Deus e que elas entreguem a vida para Jesus. Mas a nossa chamada, ela é objetivamente para o discipulado. Para ensinar. Só que aí que tá. O texto já mata como é a dinâmica desse discipulado. No próprio texto, Jesus vai dizer assim, ensinando esses discípulos a obedecerem as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, esses discípulos são considerados discípulos de Cristo porque fazem o que Jesus manda, porque seguem os seus ensinamentos. Então, quando eu discipulo, eu não faço discípulos de mim. Eu faço discípulos do Cristo. Sim. Então, essa mentalidade do crente tira de qualquer cristão, por mais relevante que ele seja, a possibilidade de que ele ocupe o espaço de Cristo. E o que a gente faz quando a gente não consegue se relacionar com Cristo? A gente coloca e projeta isso em outra pessoa. Pode ser no Papa, pode ser no pastor, pode ser na moça da revelação, pode ser no santo. Sim. E cada uma dessas pessoas não dá conta do que é o discipulado. Sabe por quê? Porque é com base nos méritos de Cristo. A autoridade foi dada a Ele. Sim. E é por isso que nós fazemos discípulos. Do contrário, nós estamos fazendo baseado nos esforços de outra pessoa. Sim. Eu me lembro de um cara que foi influente para mim no começo da época de seminário. Foi Levi Zacarias, grande evangelista. O cara tem bastante material dele na internet. Depois da morte dele foi descoberto alguns casos, se eu não me engano foi assim, noticiado, que ele tinha assediado algumas mulheres. Se a gente for pegar a história dos próprios reformadores, né, o antissemitismo de Lutero, quando nós colocamos nas pessoas que a gente admira esse status de que essa pessoa detém o ensino, essa pessoa detém a verdade, a gente cai do que é importante na fé, que é o Cristo. Por isso que é tão perigoso a figura do... Por isso que isso não pode ser o motivo pelo que nós escolhemos a igreja. Claro. Por que a gente escolhe uma igreja? Muita gente escolhe porque é a igreja do pastor famoso. Eu cansei de conversar com crente que fala assim, que igreja que você é? Eu sou da igreja do Luciano Subirá. Eu sou do fulano. Eu sou da igreja do Ed René. Eu sou da igreja do Silas Malafaia. E a igreja não é do Silas Malafaia, a igreja não é do Ed René, a igreja não é do Luciano Subirá. Sim. A gente pode falar N nomes aqui, Sim. homens de Deus e hereges aqui, mas o ponto é, quando a gente se movimenta porque essa pessoa detém a verdade, essa pessoa detém o ensino, nós não entendemos que é o Cristo. E que a minha função é fazer discípulos do Cristo. Sim. E se eu vivo para ser ensinado pelo fulano, eu não entendi que a minha função é discipular outra pessoa para ser como Cristo. Sim. Essa é a parada. Então, e aí eu não sou como cópia de Cristo. Exato. Eu sou cópia de outra pessoa. Do fulano. Quando Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele não está dizendo para a gente ser paulinhos. Ele está dizendo para a gente ser cristãos. Sim. Eu imito a Cristo. Me imitem no meu imitar a Cristo. Não é imitar ele no sentido de ele não se casou. Para muitos isso até seria bom. Ele não se casou. Imitem a Cristo nas viagens que ele faz. Sim, muita gente gosta de fazer bastante turismo missionário. O pique, na verdade, é que o apóstolo Paulo nos lembra de que há uma necessidade de viver de acordo com a vontade do Cristo. E ele deixou um lastro, deixou Sim. uma trajetória, um caminho para que a gente seguisse. Então é por isso que é somente Cristo. Sim. Quando a gente
pega os protestantes, há uma figura central. Normalmente, quando há uma figura lateral ali, adjacente a Cristo, geralmente ali a gente vai fazer um cisma. Sim. Quando surge algum profeta, uma profetisa que tem uma complementação ou alguma outra base literária ou até uma revelação, ou a pessoa traz para si algo, ela aclama para si alguma verdade, ela está se posicionando de forma diametralmente oposta àquilo que é a centralidade do Cristo. É idolatria. É idolatria. Eu já ouvi algumas vezes, o meu pastor, o meu líder de célula, o meu apóstolo, o fulano, sei lá, qualquer um, não deixou eu fazer. Eu ia comprar o carro, o cara não deixou. Eu falei, mano, você não tem condição de comprar o seu carro? Eu trabalhava num call center. E aí uma vez eu trabalhava vendendo plano num operador de telefone aí. E aí, numa das ligações que a gente fazia, eram várias, né? Eu falei com um cara e ele gostou muito do plano, porque ele ia economizar, ele tava num plano horroroso. E eu ofereci um plano muito bom pra ele, um plano novo, com mais internet e tal. Ele falou, eu gostei muito, eu quero fechar, só que eu preciso conversar com o meu pastor. Cara, o plano de telefone do cara era um plano de R$60, bicho. O cara precisava da autorização do pastor. Eu penso assim, eu sou pastor. Tem coisa que eu não quero que a pessoa me procure. Não me pergunta. Resolve aí, bicho. Não é minha função. A função do pastor não é viver a sua vida e tomar suas decisões. Ele tá ali para te ajudar a seguir Jesus. O livro do Larry Crabb diz isso aí, né? Discipulado. Ensinando outras pessoas a seguir Jesus. Sim, sim. Então, assim, a gente vê inúmeras distorções. Nós já vamos chegar nela. E a última, só lhe deu glória. Só a Deus glória. Esse daqui é o ponto mais abstrato. Alguém diz assim, é muito comum esse jargão no meio dos crentes, né? Entrega pra Deus. Confia em Deus. O que é confiar em Deus? É não fazer nada? É fazer alguma coisa? É ir lá, eu tô afim da menina que não é crente. Entrega pra Deus. O que é entregar pra Deus? É levar ela no culto? É ir lá ficar com ela? É o quê? A galera se perde nisso. Os conceitos que são macro, como a figura de Deus, são difíceis das pessoas entenderem. E tem um conceito em específico que ele é ainda mais abstrato pro crente. Eu me lembro quando eu tava no processo de conversão, o pastor falou assim pra mim, meu primeiro pastor falou assim, não, porque no céu nós glorificaremos ao Senhor o tempo todo. E eu pensei assim, como será que é isso, né? Vai ficar todo mundo igual muçulmano, assim, eternamente? Aí eu falei pra ele assim, não vai ter outra programação lá no céu? Qual que é a liturgia do céu? Cara, é difícil. Se uma criança, um adolescente tem dificuldade de entender, o que me garante que um adulto já tenha conseguido compreender o que significa glorificar a Deus? De fato. Não, se a gente só lê ali isoladamente... canta santo, 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 santo é o Senhor. Eu tô cantando santo, santo, santo. Você fala... É isso? É só isso, mano? Essa é a questão. O que tem dali pra frente? O que glorifica a Deus? Como glorifica a Deus? É uma parada muito... Assim, é um conceito abstrato. Porque ele envolve uma porção de coisas. O que glorifica a Deus? São padrões morais? São comportamentos, são ações, são pensamentos? A questão é que Deus... é digno de receber tudo o que ele quer. Inclusive, a minha rebelde devoção imperfeita. Porque assim, quando eu digo apenas a Deus a glória, eu estou... É igual casamento. Eu estou dizendo não para todas as outras. Sim. O casamento, ele não é um sim para uma pessoa só apenas. Ele também é um não para todas as outras. Pro resto. Quando eu digo somente a Deus a glória, eu digo assim, a minha vida, se há algo produtivo, só pode ser dedicado a Deus. Então, isso daqui pode ser um baita problema para qualquer modelo que se coloque como detentor da verdade absoluta. Olha só, uma das posições mais estadistas. Não, Estadista. perdão. Quando o Estado é grande, tem gente que gosta de Estado grande, Estado intervencionista, um governo forte, que interfere na vida das pessoas. Quando a gente olha para esses governos autoritários, a gente precisa enxergar que ele é o provedor de tudo. Porque a religião é alienadora. Sim. Mas o Estado é que provê. Então ele que vai te dar boa educação,
É ele que vai te dar saúde. É o Estado que vai te dar segurança. Aham. É o Estado que vai garantir que tá tudo bem. Ah, mas e se o líder do Estado, ele é corrupto? Shhh. Ele não pode ser corrupto. Porque tá ele te serve dando. a população, ele tá te dando, ele tá cuidando de você. Todas as vezes que a gente se coloca, hipoteticamente nesse cenário, igual do livro 1984, lá do Orwell, Aham. a gente tá falando aqui sobre possibilidades de Deus. De Deus, isso aqui é filosófico, tá chato pra você que tá em casa aí. Possibilidades de Deus no sentido de que a gente pode depositar nessa entidade chamada Estado ou líder o status de Deus, que é aquele provedor máximo sobre a minha vida, em quem eu lanço as minhas esperanças. O que o protestantismo nos garante é que não existe papado, não existe cristandade, não existe governo, não existe regime social ou político que se compare com Deus e com sua vontade, ainda que incompreendida pelas minhas limitações. Eu não consigo entender, por exemplo, a realidade do sofrimento, das perdas, das injustiças do mundo, mas o crente diz glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, porque ainda que todas as situações me pareçam desfavoráveis, em Deus elas são positivas. Eu não enxergo a big picture. A gente falou aqui sobre Deus enxerga a linha total. Deus é o único indivíduo existente, porque Deus que consegue se colocar nessa posição de receber e de ser digno de tudo. Então, o crente entende, por dizer isso, ele nunca poderá amar mais o Estado. Nunca poderá amar mais o pastor, um líder, uma ideologia. Uma ideologia. Você falou, foi assertivo, eu ia chegar exatamente aí. Porque hoje a gente coloca, inclusive dentro dos meios mais conservadores como o nosso, uma ideologia ou uma figura ideológica, um pensamento ideológico, como aquilo que vai nos libertar das nossas aflições. É essa ideologia, é esse líder, é essas políticas que vão nos libertar do sofrimento e dos confrontos daqueles que são os outros, os inimigos. A filosofia fala o Deus que eu criei, né? Exato. Que eu projeto naquilo lá, aquilo lá se torna Deus para mim, e aí Deus de fato não tá nesse negócio, porque ele não é isso aqui que eu crio. Exato. Eu não posso criar. Se eu crio, não é Deus. Deus não cabe nessa caixa. Deus é muito maior do que isso. E Deus provê, às vezes, atravessando isso na nossa vida. Então o crente diz apenas a Deus a glória, porque não há ideologia que o proteja, não há entidade que o proteja, não há organização que seja capaz de para ele ser suficiente como Deus é. Então é por isso que a dependência de Deus para nós é uma vida completamente condicionada ao que Deus acha importante. Como que eu glorifico a Deus? E aí respondendo toda aquela questão de dilemas abstratos, é vivendo completamente para aquilo que é interessante para Deus. Se para o Estado é interessante, um Estado grande, hipotético, que haja toda uma economia montada para que o Estado subsista e para que ele alimente a população, para que ela mantenha um Estado vivo, e a pessoa devota a sua vida a essa ideia utópica de que as pessoas viverão umas para as outras nesse sentido, o crente entende que, na verdade, é apenas Deus, o único capaz de ser, de ter sido, de ser e de futuramente continuar sendo a mesma coisa. Então, apenas a Deus a glória. E eu gosto muito do texto de Romanos, porque o texto de Romanos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Lá em Atos, o apóstolo Paulo diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A dependência total do crente está em entender que se existe algum proveito na sua vida, se existe algo que pode movimentar a minha história, apesar das coisas que acontecem comigo, é Deus. Por isso, a Deus a glória. Você falou de algo que nele eu me movo. E eu lembrei de Moisés. Moisés está lá conversando com Deus e ele fala assim, não nos faça sair daqui, se o Senhor não for conosco. Então, esse é o tipo de conceito que nós hoje praticamente perdemos. Nós, igreja brasileira, porque eu não conheço outras igrejas, não saí daqui, mas nós, igreja brasileira, perdemos esse conceito. E aí, agora eu vou entrar na pergunta central. Qual que é o impacto disso aqui, das 5 solas e da reforma,
para nós enquanto igreja? O que nós, na sua visão, é claro, no grifo seu, o que nós precisamos resgatar, ou corrigir, ou melhorar, ou avançar, ou voltar lá atrás e fazer de novo? Assim, eu entendo particularmente que tudo que nos é cabível já foi dado. Então, tudo que a gente faz quando a gente olha para as Escrituras é tentar resgatar aquilo que Deus já estabeleceu. Sim. Por isso que aqui eu acho que o crente se abraça muito facilmente ao conservadorismo, no sentido de que há uma necessidade de preservar aquilo que está estabelecido. Deus já ordenou, Deus já construiu, Deus estabeleceu. O melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus é Cristo. Sim, já está veio. aí. Então, quando a gente fala das 5 solas, a gente está falando aqui sobre a base do que a gente acredita. Alguém fala assim, como eu tô indo para uma cidade que não tem igreja batista, como eu vou encontrar uma igreja? Encontre uma igreja que seja comprometida com a verdade. Próxima da sua Bíblia. Que tenha, exatamente, a mais próxima da sua. O cara tem que ler a Bíblia, né? Exatamente. Tem que ser um lugar onde você consiga enxergar a verdade sendo ensinada e onde você vai ter devoção a Deus. Sim. É isso. Quando a gente encontra comunidades deletérias e danosas, a gente encontra lugares onde os princípios de base foram abandonados. Jesus não é mais o único. Sim. Deus não recebe toda a glória. As escrituras não são suficientes. A fé não é o bastante. A graça não é suficiente. Eu não tenho que. Se eu tiver que ler a Bíblia na ótica do fulano, que é o papa daquela igreja protestante, tá fora. Se eu tiver que saber algo na visão daquele, tem que passar pelo crivo daquele ou daquela, eu coloco alguém entre. E não há intermediador. Sim. Não há mediador. Claro, porque assim, para nós, olha que interessante, isso é muito forte. O que as 5 solas nos lembram é que a nossa vida não é uma questão de foro íntimo, as nossas decisões. Elas estão baseadas em algo sólido e que já estava posto. Que eu não estou inventando, ou que depende de uma interpretação específica. Já está posto. É por isso que a gente chama de ortodoxia, do entendimento correto, sim, né? Sim. Porque aquilo já está alinhado, já está correto. Então, esses pilares são as coisas que nos sustentam enquanto crentes. E digo enquanto crentes porque nós vivemos a partir dessa vida. Vivemos a partir da vida em Cristo. Nós não vivemos a partir de outra coisa e também Cristo. Nós não vivemos a partir do nosso trabalho e também Cristo. Não existe vida secular, é vida. É vida. E essa vida do crente, em todas as suas esferas, ela precisa ser completamente embasada na verdade de Deus. Qual o impacto das 5 solas? Qual o impacto de não tê-las? O impacto de não tê-las é uma vida completamente despegada do que é a centralidade do Evangelho. Eu me considero crente em Cristo Jesus, de tradição evangélica, porque essas nomenclaturas, elas me posicionam como alguém que entende que existe uma verdade, um Deus, e existe um resultado do impacto dessas duas coisas na minha vida. Então, a fé, a graça, Cristo, a glória de Deus, as Escrituras, elas me lembram, me direcionam para que a minha vida seja pautada naquilo que Deus espera de mim e não naquilo que qualquer outra coisa construiria para a minha vida, seja filosoficamente, sim, seja politicamente, seja ideologicamente. Então, o impacto disso na nossa vida vede a quantidade de igrejas que passam por escândalos, sim, que são quase praticamente riscadas do mapa, mas ainda assim existem crentes fiéis, às vezes nas comunidades mais danosas e nocivas. Sim. Às vezes ali Deus acaba resgatando muita coisa. A Igreja Católica teve grandes contribuições positivas ao largo da história, mas apesar das coisas negativas que marcaram o período pré-reforma e pós-reforma também,
por conta da Contra-Reforma e outras incursões de cisão que a gente tinha ali com os católicos, ainda assim, crentes fiéis em Cristo Jesus vivem a verdade do Evangelho porque têm acesso a esses princípios. Sim. Então eu entendo que a chave não está no conceito das 5 solas, mas elas trazem para nós o entendimento sistêmico de que existe base na nossa fé, que ela não está acontecendo como qualquer evento de doutrina. Não é aleatório, né? Não é aleatório. Ela só resgata princípios Nós que a temos um gente lastro. deve ter, exato. Temos um lastro. Ela resgata. E que legal. Nesse dia 31 agora, nós vamos comemorar mais um ano de reforma protestante. Acho interessante que bata com outras datas culturais o dia 31, né? Sim. Porque pra gente, a celebração maior tá em saber que toda a estrutura que nós vivemos hoje, de igreja, talvez nós só fomos alcançados por conta desses homens que pensaram sobre a fé. Uhum. O John Stott tem um livro, né? Crer é também pensar. Uhum. Quando nós pensamos sobre aquilo que nós cremos, a nossa fé se torna muito mais intencional. O que esses caras fizeram foi abrir um caminho para que muita gente pudesse pensar e viver a fé de forma racional. E essa fé pensada, intencional, propositiva, é a fé que permanece e dá fruto. Sim. Esse é o fruto que permanece. Sim. Quantas denominações, quanta gente salva, quantas famílias transformadas. Sim. É óbvio, quantos legalistas, quantos escândalos, Claro. quantos pecados, quantas coisas erradas. Mas ainda assim, olha que louco, ainda assim, quantas vidas salvas, quantas pessoas misericordiosas, quantas vidas transformadas pelas verdades do Evangelho, quantas pessoas que foram impactadas simplesmente por terem acesso ou à Bíblia, ou terem acesso a mensagem da centralidade do Cristo, ou até mesmo a contemplação da glória de Deus, ou talvez pela uma experiência de entrega por fé. Seja qual for o ponto que a gente olhe, nós enxergamos a graça superabundante de Deus atravessando a história e tocando a nossa vida. Essa é a grande importância desse período das reformas. Amém. Tem um testemunho de um convertido na Índia. E de milhões de deuses que ele tinha lá, ele já tinha tentado de todo jeito encontrar paz e não tinha paz. E, salvo engano, ele senta debaixo de uma árvore numa sombra. E aí ele ouve. Ele tem uma experiência com Deus embaixo da árvore na sombra. E ele fala, que Deus é esse? O Deus oculto. E aí, com Moisés, ele fala assim, quem eu digo? Eu sou. Basta. Então, aí ele se converte. Aí ele passa a buscar saber quem é esse Deus oculto. E aí ele encontra Cristo, a definição. Então, ele se torna um missionário depois. Esse cara na Índia, em milhões de deuses. Mas o anseio do coração dele era conhecer o Deus verdadeiro. E Deus se revela. Eu louvo a Deus por oportunidades como essa de aprender. Hoje eu ainda falava com meu pai de manhã sobre uma experiência que eu tive adolescente. Eu estava lendo ali o livro de Crônicas quando Salomão constrói o templo, ele ora, ele fala com Deus, Deus responde lá no versículo e ele pede para que as orações direcionadas para este lugar sejam ouvidas e tal, e o Senhor fala, beleza, Salomão, eu vou ouvir, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face, então eu virei dos céus, perdoarei seu pecado, sarei essa terra. E aí eu fiquei motivado, eu saí do quarto e falei, pai, para onde fica Jerusalém? Eu quero botar um tapete aqui, quero orar virado para lá. Ele começou a rir e falou assim, volta e continua o texto. Aí eu voltei, continuei o texto e tal, voltei e falei, não entendi. Ele falou assim, o que faltou do seu entendimento aí é que lá Jesus morre, o véu se rompe e ele nos dá acesso ao Pai. E aí para nós a Jerusalém já não é mais a física, nós temos acesso ao trono da graça. Aí foi lá para Hebreus, portanto chegai trono da graça com confiança, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. Nós não temos mais é Cristo o mediador, é através dele, não precisa geograficamente
E aí eu falei, puxa, já estava aqui dentro, porque eu entendi o evangelho, ou a salvação, ou que eu fazia parte desse com 7 anos. E aí a partir daí você vai buscando e vai aprendendo. Mas a razão, o ler, o estudar, o interpretar, procurar a resposta dentro da própria Bíblia, porque ela responde. Isso nos move. E a minha visão, como eu falei no começo, as solas só resgatam para nós conceitos que já devem ser estabelecidos. São reais. Eu, cristão, não devo ter dúvida que é Cristo, ou que é a palavra, que isso é o fundamento. Isso não pode passar, embora a gente saiba que em diversas situações, sutilmente o inimigo coloca algumas coisas para atrapalhar, né, essa visão. Pastor, vou deixar espaço aberto para suas considerações finais, para nós caminharmos para o fim, que já está tarde. É isso aí. Eu queria agradecer pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho que toda vez que a gente tem a oportunidade de olhar para as escrituras, de pensar um pouquinho sobre o impacto delas na vida da gente, é sempre um ganho. Você já estava comentando com a minha esposa, né? Como é bom quando a gente encontra crente e começa a conversar sobre coisas de Deus. Uhum. Parece que a gente entra numa bolha, assim, e o tempo a gente nem vê passando. Uhum. É uma experiência... É bom demais, cara. É bom demais. Eu acho que isso aquece o nosso coração de novo. Sim. São boas experiências assim. E eu louvo a Deus porque há espaço hoje para a gente pensar sobre a fé, para a gente olhar para trás, para que a gente consiga ver perspectivas para o nosso futuro. Então, você que ouviu o podcast até aqui, me aguentou falando com essa minha vozinha de taquara aqui, que Deus abençoe você e que você encontre em Deus aquilo que é pertinente que você encontre. Que o Senhor deixe claro para você aquilo que é pertinente, que você enxergue. E a gente consegue ter essa experiência como aqueles homens que viveram no passado, quando nós olhamos para o que é o essencial da fé. Muitas outras coisas a gente coloca no meio do caminho, são perfumarias, são enfeites que a gente coloca na fé, mas o que realmente importa é o que é realmente poderoso para nós. Então, que Deus fortaleça as tuas bases. E eu agradeço mais uma vez aí pela oportunidade, pelo espaço, e eu me coloco à disposição, cara. Que Deus te abençoe, Thiago. Amém. Muito obrigado pelo Amém. espaço. Nós vamos marcar outro, vamos falar sobre outras coisas. E eu te agradeço pela disponibilidade mesmo. Já está tarde, você tem um neném pequeno, e eu te agradeço muito. Manda um abraço para sua esposa, dá um cheiro. É a menina, né? É, a Laura. Dá um cheiro na Laura. Eu agradeço você que ficou com a gente aqui até agora. Um privilégio, de verdade, poder ser instrumento para assuntos como esse chegar até a sua casa, a sua vida. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas aprendam um pouco e sejam impactadas pela palavra. Aqui não é o pastor Eduardo, não é o Thiago, nós somos apenas instrumentos. Quem fala é Cristo através da sua palavra. Que esses 5 aspectos sejam o ponto de partida para a sua vida. E se você não conhece Jesus, aproveite a oportunidade. Entregue sua vida a Ele. Não perca a oportunidade. Se você já é cristão e precisa, cara, volta para Jesus. Não há caminho. Ele é o caminho. É nele que você vai encontrar paz, é nele que você encontra salvação, é nele que você encontra as suas respostas. Floresça onde o Senhor te plantou e não fuja daquilo que Ele te chamou para fazer. Deus te abençoe. Abraço. Uau, que bom que você chegou até aqui. Um privilégio para mim ser instrumento e ser canal para que chegue conversas como essa na sua casa e você seja tão edificado quanto eu sou. Eu já te agradeço. Eu falei do QR Code, tá aqui. Se você quiser fazer parte desse ministério, contribua conosco com qualquer valor.
toda oferta é bem-vinda. Também quero te agradecer. Se você já se inscreveu no nosso canal, cara, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, essa é a oportunidade. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, curta essa publicação, ajuda muito, porque quanto mais curtidas tiver, mais o YouTube entende que isso aqui é importante e entrega para outras pessoas. E compartilha no Facebook, compartilha no WhatsApp, compartilha no Instagram, compartilha com as pessoas, para que todos recebam e sejam edificados como nós temos sido até agora. Deus te abençoe, um abraço, até mais.